Ei, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Como eu comentei com vocês hoje pela manhã, a minha ideia é nós lermos as atividades que são postadas no site Conectados da Vila, o texto, né? Principalmente o texto, porque nós sabemos que grande parte da nossa compreensão do texto ela depende da nossa entonação, da forma como nós vamos pontuar a nossa leitura e o conhecimento do vocabulário. Então, qual é a minha proposta? Nós lermos juntos o texto, em seguida eu irei comentá-lo e depois ler as questões. Mas só na próxima semana, quando o texto ele for tirado do site, que eu irei enviar para vocês o gabarito. Então, peço que, além de vocês fazerem a atividade no site, vocês anotem o gabarito das questões no caderno, para vocês conferirem se vocês erraram ou acertaram. Quando for questão que apresente a parte gramatical, a minha ideia é explicar para vocês, a fim de que vocês consigam responder com mais facilidade. Então, nós estamos na semana 19, né? O texto do 9º ano que foi apresentado é um texto chamado História de um Nome. Eu vou ler, né, com entonação, e é a forma como vocês também irão buscar ler, né, quando vocês estiverem fazendo a atividade. Então, vamos lá. História de um Nome. No capítulo dos nomes difíceis, tem acontecido coisas das mais pitorescas. Ou é um camarada chamado Mimoso, que tem físico de mastodonte, ou é um sujeito fraquinho e insignificante, chamado Hércules. Os nomes difíceis, principalmente os nomes tirados de adjetivos, condizentes com seus portadores, são raríssimos. E é por isso que minha avó paterna dizia: gente honesta, se for homem, deve ser José. Se for mulher, deve ser Maria. Mas deixemos de lado as birras de minha avó e passemos ao estranho caso da família Veiga, que morava pertinho de nossa casa em tempos idos. Seu Veiga, amante de boa leitura, e levou sua mania ao extremo de batizar os rebentos com nomes que tivessem relação com livros. Assim, o mais velho chamou-se Prefácio da Veiga, o segundo Prólogo, o terceiro Índice e, sucessivamente, foram nascendo o tomo, o capítulo e, por fim, Epílogo da Veiga, caçula do casal. Lembro-me bem dos filhos de seu Veiga, todos excelentes rapazes. Prefácio vivia comprando livros. Era, aliás, o filho querido de seu Veiga, pai extremoso que não admitia piadas. Não tinha o menor senso de humor. Certa vez ficou mesmo de relações estremecidas com meu pai por causa de uma brincadeira. Seu Veiga ia passando pela nossa porta, levando a família para o banho de mar. Iam todos armados de barracas de praia, toalhas, etc. Papai estava na janela e, ao saudá-lo, fez a graça. Vai levar a biblioteca para o banho? Seu Veiga ficou queimado durante muito tempo. Dona Odete, por alcunha a estante, mãe dos meninos, sofreu o desgosto de ter tantos filhos homens e não ter uma menina para me fazer companhia, como costumava dizer. Acreditava, inclusive, que aquilo era castigo por causa da ideia do marido de botar aqueles nomes nos garotos. Por isso fez uma promessa. Se ainda tivesse uma menina, havia de chamá-la Maria. As esperanças já estavam quase perdidas. Epílogozinho já tinha 8 anos, quando a vontade de Dona Odete tornou-se uma bela realidade. Pesando 5 quilos e mamando uma enormidade. Os vizinhos comentaram que seu Veiga não gostou, ainda que se conformasse, só porque já lhe faltavam palavras relacionadas a livros para denominar a criança. Só meses depois, na hora do batizado, o pai foi informado da antiga promessa. Ficou furioso com a mulher, esbravejou, bufou, mas acabou concordando em parte. E assim
Em vez de receber somente o nome suave de Maria, a garotinha foi registrada no livro da paróquia após a cerimônia batismal como Errata Maria da Veiga. Estava cumprida a promessa de Dona Odete. Estava de pé a mania de seu Veiga. Esse texto é do autor Sérgio Porto. Então, é um texto que ele fala de uma estranha mania de um senhor chamado Veiga. E o texto começa falando que os nomes, ele precisam ter uma relação com a pessoa. E diz assim, há várias pessoas que se chamam mimoso que têm físico de mastodonte, que mimoso é algo delicado, né? Mimo. E mastodonte é um animal que se parece um pouco com elefante. Então meio que não combina muito alguém chamado mimoso é grandalhão. Lá perto de casa tinha uma senhorinha chamada Dona Letícia. E Letícia parece nome de menina, né? Menina novinha, adolescente, criança. E quando você encontra uma vovozinha, uma velhinha de 80 anos chamada Letícia, parece que não combina muito, mas depois nós vamos acostumando. E ele fala, e às vezes um sujeito fraquinho, insignificante, chamado Hércules, né? Parece que não combina, a pessoa ela é miudinha e tem o nome de alguém muito forte, né? Da literatura, como Hércules. E aí ele fala que esse senhor chamado Veiga, como ele gostava muito de livros, ele começou a colocar o nome dos filhos dele de partes do livro. Então aqui quando ele diz, o primeiro filho se chamava Prefácio da Veiga. Prefácio é aquela parte inicial do livro. Às vezes quem faz o prefácio nem é o autor. O autor convida um amigo, alguém para ler o texto antes e coloca essa parte inicial no livro, alguém comentando, falando do que o texto fala, né? Então se chama prefácio. Então o primeiro filho, Prefácio da Veiga. O segundo é o prólogo. O prólogo é o primeiro capítulo do livro, que é aquele capítulo que nós vamos ler e nós vamos falar assim, vou continuar lendo ou esse livro é muito chato e aí eu desisto. Então, o prólogo é o capítulo inicial. Depois, o outro filho se chamava Índice. Índice nós sabemos que é os títulos dos capítulos onde marcam as páginas. E assim sucessivamente foram nascendo tomo. Tomo também é uma parte de um livro, né? Às vezes nós usamos capítulo e pode usar a palavra tomo também, que é parte de um livro. Às vezes, por exemplo, livros que são formados por 3 exemplares. Nós podemos chamar que cada exemplar desse, livro 1 é um tomo, livro 2 é um tomo, livro 3 é um tomo, né? Ou o capítulo. O capítulo, ele faz parte de um único livro. O tomo, ele pode ser a parte de um livro, como capítulo, como ele pode ser um exemplar de uma coleção de 3 livros, por exemplo. E, por fim, Epílogo da Veiga, que era o caçula. Eles acreditavam que esse seria o último filho, então, epílogo era o último filho e é a última parte do livro. É como se fosse um resumo, né, da história, é o fechamento. O epílogo era o filho caçula. Só que a esposa não tinha, assim, tanto amor por livros, né, provavelmente, e queria muito ter uma filha mulher. E ela fez uma promessa que essa filha se chamaria Maria. E os vizinhos deviam brincar, zoar muito nessa mulher. Tanto que na família dele, né, do narrador, eles falavam que a mulher era estante, né, já que tinha aquela coleção de partes de um livro. E ele conta que o pai dele fez uma brincadeira com o seu Veiga, que era um homem muito sério, né, quando eles estavam indo para a praia, e o pai falou, vai levar a biblioteca para o banho? E aí eu queria ressaltar com vocês que nós conversamos no ano passado, eu não lembro esse ano se deu tempo, né, nós falarmos sobre as figuras de linguagem, sobre a linguagem conotativa.
Então, quando ele fala vai levar a biblioteca para o banho, a palavra biblioteca também remete a uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, porque se relaciona ao nome dos filhos. Quando fala que Dona Odete era uma estante, nós temos também aí uma palavra conotativa, né? Lembrando que a palavra denotativa, ela traz um sentido real, né, o sentido usual da palavra, né? Aqui em casa nós temos uma estante de livros, né? Então eu estou usando a linguagem denotativa, porque a estante ela tem a sua função de guardar livros. Quando eu falo que Dona Odete era a estante da família, essa estante ela já deixou de ser um objeto, um móvel, e passou a ser aquela que abriga ou aquela que é mãe de filhos que tem nomes de partes de livros. Então, para ressaltar a questão da figura de linguagem. E por fim, como a família já não esperava mais, Dona Maria consegue engravidar e nasce uma bebê e é uma menina. E ela realiza o sonho de ser mãe de uma menina e o sonho de colocar o nome da filha de Maria. Só que o pai, né, seu Veiga, não gostou muito e acabaram registrando a menina de Errata Maria. A palavra errata remete à correção, né? E às vezes, quando tem algum problema no texto, ou digitação, ou parte da história, pode ser emitida uma errata. Nós vemos muitas erratas no jornal. Por exemplo, no jornal impresso, a Tribuna, por exemplo. Às vezes sai uma informação equivocada no jornal. Por exemplo, foi falado de uma pessoa e foi dada uma profissão. Só que a profissão da pessoa não é aquela. Aí no outro dia, eles publicam uma errata corrigindo a profissão da pessoa. Então, o nome da menina ficou Errata Maria. E é interessante que algumas famílias, elas prezam em colocar o nome dos filhos, nomes parecidos, né? Tem casos de famílias que colocam o nome dos filhos de nome de flor, o nome de planta, né? Margarida, Rosa, Hortência é um nome de flor. Agora, com a história do Covid, não sei se vocês viram no jornal, mas na Ásia, uma mãe colocou o nome da filha de Corona. E ela disse que ia colocar Corona para lembrar que a filha dela nasceu na pandemia. E não foi só lá, né? Na Ásia tem uma criança registrada como Corona, tem criança registrada como Covid, e na Índia tem uma criança registrada como Lockdown, né? Que nasceu numa família que eles estavam totalmente em isolamento, porque eles estavam numa região isolada, né? Então a palavra lockdown significa isolamento, pessoa que está longe de tudo, e aí colocaram o nome da criança de lockdown. Então assim, né? Gosto não se discute. Mesmo que essa criança vai crescer e vai odiar o nome, mas ela vai saber que o nome dela faz parte de um momento histórico, né? Então, eu acredito que dar nome para alguém é de extrema responsabilidade, mas tem esses casos estranhos, sim. Então, vamos lá. A primeira questão número 1. O que fez com que essa história acontecesse é o fato de... A pergunta qual foi o motivo inicial dessa história? Por que tudo isso vai acontecendo? Letra A, porque Dona Odete colocar o nome da filha como parte de nome de livro? É Dona Odete que quer colocar o nome da filha como parte de nome de livro? B, Dona Odete fazer promessa para ter uma filha mulher? É isso que inicia a história? Ou a promessa ela já acontece mais no final da história? C, Seu Veiga batizar os filhos com nomes relacionados a livros? É isso que dá o início da história, o motivo inicial da história? D, Seu Veiga levar a família para tomar banho de mar? É assim que começa a história?
Então, todos os fatos que vão acontecendo no decorrer do texto está relacionado com o fato principal. Então, qual é o fato principal? O que aconteceu primeiro? É isso que nós vamos marcar. A questão 2 é outra palavra que está no sentido conotativo. Nesse texto, no trecho, seu Veiga ficou queimado durante muito tempo. Queimado, né, quando ele ficou lá aborrecido com o pai dele, chateado. A palavra destacada significa, acabou que eu dei a resposta. Letra A, aborrecido. B, bronzeado. C, envergonhado. D, humilhado. E aí, né, você já sabe a resposta. Questão 3. De acordo com o texto, Dona Odete recebeu o apelido de a estante por quê? A, queria ter a companhia de uma filha mulher, seu marido colecionava muitos livros, seus filhos tinham nome de partes de livros ou sofria com o fato de ter só filhos homens? Não vou comentar que eu vou acabar dando a resposta de novo, deixo com vocês. Questão 4. Um dos trechos que confere humor ao texto é: mas deixemos de lado as birras de minha avó, vai levar a biblioteca para o banho, sofri o desgosto de ter tantos filhos homens, o pai foi informado da antiga promessa. Também tá tranquila essa resposta, hein? E aqui nós temos um pronome, que é quando nós usamos uma palavrinha para retomar uma palavra que foi dita antes. No trecho, papai estava na janela e ao saudá-lo fez a graça. O termo destacado retoma o lo, né? Papai saudou quem? Epígolo da Veiga, B, filho, C, seu Veiga e D, papai. E essa resposta também tá tranquila, né? Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu li o texto e depois eu passo o gabarito com as respostas, mas tenho certeza que todos vocês vão acertar as 5 questões, que elas estão muito tranquilas, tá bom? Um beijo, muita saudade de vocês.